confissão estarrecedora de ministro do Supremo Tribunal que pode anular todas as condenações do dia 8 de janeiro. Ó, deixa eu colocar bem aqui para vocês, rapidinho, esse trecho bem aqui, que me chama bastante atenção, do Fux confessando o modus como eles estão julgando os presos do dia 8 de janeiro, que no meu ponto de vista confirma o que a militante da Globo disse e que seria motivo suficiente para você anular todos os julgamentos sob suspeita e comprovação de que os ministros não estão julgando de maneira imparcial esses inquéritos. Olha aí, Exato. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos todo o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, no seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando a nossa satisfação, Vossa Excelência, que eu pedi vista desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Ó, era isso que eu queria que vocês vissem bem aqui, ó. Ele dizendo como que eles fizeram o julgamento dessas pessoas, ó. Eu não sei se essa declaração dele aqui deve ter passado despercebida, mas é uma coisa que a gente tem que explorar isso aqui, ó. Esse recorte aí tem que viralizar no Brasil. Olha o que ele vai dizer, ó. Presta atenção. Nós julgamos sob forte emoção. Então, eles são vítimas. Como é que o cara que foi vítima tem possibilidade de fazer um julgamento imparcial contra aquele que seria seu próprio agressor? Ele está confessando. Os ministros do STF estão fazendo julgamentos sem serem imparciais, porque eles foram as vítimas. Às vezes eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando a nossa satisfação, Vossa Excelência, que eu pedi vista desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após... Ó, você viu aí, ó? Vou voltar, ó. Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Nós julgamos sob violenta emoção. Me diga uma coisa. Juiz, nessas condições, pode julgar alguém quando ele se deixa ser afetado pela emoção, ou a favor ou contra o réu? Tá na emoção, não, estou com raiva da pessoa que eu vou julgar. Ou então, não, eu estou emocionado, estou com pena da pessoa que eu vou julgar. Isso desqualifica totalmente o julgamento do juiz, porque ele não vai julgar com imparcialidade. O juiz não pode julgar com o coração, o juiz tem que julgar com a razão, de acordo com elementos técnicos, com provas que ele tem acesso. Ó. Aqui é preto no branco. Não tem sentimento de pena e nem de ódio contra quem está julgando. Aí ele está dizendo que eles estavam julgando com raiva, sob forte emoção, com raiva de quem entrou no Supremo Tribunal Federal, de quem bagunçou o gabinete deles, etc. Então o julgamento não é justo. Está aí a confissão, gente, para anular tudo aquilo que o Supremo Tribunal Federal fez contra quem é preso, quem é perseguido no dia 8 de janeiro. Está aí, podem pegar isso aí. É um ministro do Supremo Tribunal Federal que está dizendo, nós, ele disse, eles, todos julgaram sob forte emoção, portanto o julgamento deles é nulo, é anátema, não vale de absolutamente nada. Eu vou botar aqui para vocês verem novamente aí, ó, o que ele vai dizer, ó. Presta atenção. Sob violenta emoção após a verificação da tragédia. Ó, vou voltar, porque não deu certo bem aqui, eu já passei lá um pouquinho adiantado, de novo. Analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de repetir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou,
os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então... Pois é, né? É uma coisa fora do comum, gente. Isso aqui é estarrecedor, um negócio desse. Olha, trago agora para vocês uma matéria importante da revista Oeste, que diz que ministros estão completamente insatisfeitos com Alexandre de Moraes por conta dos julgamentos que ele tem feito e das penas exorbitantes aos presos do dia 8 de janeiro. Fux não é o único ministro a discordar de Moraes sobre penas do dia 8/1. De acordo com o jornal O Globo, alguns ministros do Supremo têm expressado o desejo de debater penalidades mais leves. Essa discussão acerca da exorbitância, do exagero das penas que o Moraes, que o Flávio Dino, que essa turma está dando aos presos do dia 8 de janeiro, isso aí, gente, furou a bolha. Isso aí é uma coisa irreversível. Obrigado, patriota Márcio Gustavo de Melo Bezerra. Acaba de colaborar conosco aqui ao vivo e você agora também é nosso patrocinador oficial. Seja bem-vindo aqui para o fortalecimento do nosso trabalho. Vou tomar aqui uma água. Então, olha só. Deixa eu ler aqui a matéria da revista Oeste. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, anunciou que revisará a pena de 14 anos imposta à cabeleireira Débora Rodrigues, participante dos atos do 8 de janeiro. Fux não é o único a discordar de Alexandre de Moraes quanto à rigidez das penas. De acordo com o próprio jornal O Globo, outros, portanto, se são outros, é pelo menos mais de dois, mais de um, ou dois, ou três, ou mais. Então, se você contar o Fux, aí tem quem mais? Mais dois, pelo menos 3 ministros dentro do Supremo Tribunal Federal que estão completamente desconfortáveis, que não foram indicados ao STF, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou repetir a informação para você entender, De acordo com o jornal O Globo, outros ministros que não foram indicados ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro têm expressado a lideranças do Centrão o desejo de debater penas mais leves para os envolvidos que não causaram danos aos prédios dos 3 poderes. Detalhe interessante, vamos entender isso aqui. Eles estão dizendo que outros ministros que não foram nomeados por Jair Bolsonaro. Lá tem o Cássio Nunes e tem o André Mendonça, né? 2, o Fux, 3, e pelo menos mais 2. Temos, portanto, agora no Supremo Tribunal Federal, pelo menos 5 ministros que estão completamente insatisfeitos com o que o Alexandre de Moraes tem feito. 5, lembrando que eles são 11. Pode ser que hoje o Alexandre de Moraes tenha 6 a favor dele, mas tem 5 que estão contra. 5 que querem mudar o curso desses julgamentos. É um verdadeiro racha. E eu acredito que esse racha ele está acontecendo porque esses ministros estão com medo de também serem sancionados pelos Estados Unidos com a tal da Lei Magnitsky, que é a lei da morte financeira. E também pela questão do cancelamento de visto, de passaporte, apreensão de bens nos Estados Unidos. Eu acho que isso já começa a jogar os ministros uns contra os outros dentro da Suprema Corte. Porque, basicamente, gente, todos eles concordavam com Alexandre de Moraes. Todos. Eu não estou tirando nem o André Mendonça e nem o Nunes Marques. Por quê? Estão lá iguais a múmias, né? Nunca vieram a público dizer que o Alexandre de Moraes está errando, né? Se contrapor a Alexandre de Moraes, nem que de maneira respeitosa durante os julgamentos, nunca fizeram isso. E diz o provérbio popular, né? Que quem cala, consente. Se você não rebate o Alexandre de Moraes, se você não expõe o que você discorda dele, você está concordando com ele, né? Pelo menos perante a opinião pública. E agora, de repente, de uma hora para outra, depois que começa a se falar da possibilidade real de serem aplicadas sanções contra Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos, aí, de repente, pelo menos nas minhas contas que eu estou fazendo aqui, mais 5 ministros já começam a se opor a ele, é sinal de que a simples ameaça das sanções pelo governo americano já estão surtindo efeito. Esses ministros
pelo menos 5 na nossa conta. Contudo, encontram um obstáculo na postura do ministro Alexandre de Moraes, relator dos casos, que não tem aberto espaço para discussões sobre a dosimetria das penas. Como assim? Como assim? Ministros do STF estão com medo do Alexandre de Moraes? Ministros do STF buscam não se posicionar contra Moraes abertamente. Então estão com medo dele. Apesar das divergências, os magistrados do STF têm evitado se dividir publicamente para não fragilizar a imagem da corte, que está sob pressão de políticos, apoiadores de Bolsonaro e parte da opinião pública. Durante o julgamento da tentativa de golpe de Estado, Fux reafirmou sua intenção de revisar a pena de Débora Rodrigues, que ganhou notoriedade por pichar, perdeu mané na estátua da Justiça em frente ao STF. Se um tribunal, como o Supremo Tribunal Federal, age pela pressão da população, significa dizer que o julgamento, que a sentença deles não foi técnica. Porque quem julga tecnicamente não volta atrás assim. Tá certo? Tá ok. E se eles cederam uma vez, a pressão popular aumentando, eles vão ceder muito mais. Foi isso que o caso da Débora deixou evidente. Olha como eles estão encurralados. Poxa, se a gente não soltar, não mandar a Débora, não soltaram, né? Mandaram a Débora para a prisão domiciliar, a pressão vai aumentar ainda mais. Se mandarmos ela para o regime domiciliar, vai ficar evidente que nós recuamos. Se recuamos em um caso, isso cria um precedente, a pressão vai aumentar do mesmo jeito, porque a população vai se sentir empoderada e a pressão vai aumentar sobre os ditos deuses. E eu acredito que essa pressão ela vem agora dessa manifestação do próximo dia 6, no domingo. Olha aqui, gente, de se questionar mesmo por esses motivos, os critérios, a tecnicidade desses julgamentos. E aí, de repente, aparece uma militante da Globo que, em ato falho, ou sei lá, que se é falta mesmo de vergonha, porque, de repente, já viram que eles podem fazer qualquer tipo de coisa, a revelia da Constituição, que vai ficar por isso mesmo, talvez por isso, militante da Rede Globo ser julgado pela primeira... O parlamentar do... Militante da Globo vem a público e, de maneira descarada, acaba revelando que o Poder Judiciário, mais precisamente o STF, tem relações cabulosas, no mínimo não republicanas, com políticos da esquerda e do centrão. Assista isso aqui e depois me responda. Você acha que esse tribunal, que esses ministros julgam Jair Bolsonaro de maneira imparcial? Eu duvido que o parlamentar do Centrão vai achar uma boa ideia ser julgado pela primeira instância. Vamos supor que esse juiz de primeira instância não goste do parlamentar e seja de um grupo político rival. Existe isso. A gente não pode imaginar que todos os juízes são juízes meramente técnicos. Ele vai cair na mão de um juiz de primeira instância, tendo muito mais relação com ministros do Supremo? Tendo muito mais relação com ministros do Supremo, porque a gente sabe que a política frequenta muito bem o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe também que essa política tradicional, não os bolsonaristas, os políticos tradicionais, centrão, centro-direita, direita, eles têm um trânsito muito frequente com o Supremo Tribunal Federal. Tá aí, ó. É por isso que a gente vê dezenas de inquéritos contra políticos do centrão e da esquerda que são acusados de corrupção e de todo tipo de bandalheira serem arquivados, caducarem. Prescreveu. Demorou 10 anos o processo na gaveta do ministro do STF, de tal forma que caduca. E aí, de repente, não dá mais para julgar, perdeu tempo. E o cara fica impune. Por quê? Porque eles têm boas relações, porque eles se reúnem, fazem já aqueles jantares para comer lagosta juntos, para tomarem aqueles uísques importados, fazerem as negociações, celebrarem a velha harmonia entre os poderes, coisa que a militante tem aí, ó,
a coragem de dizer, não, isso acontece, mas não com os bolsonaristas. Isso não acontece com quem é de direita. Essas negociações não republicanas entre ministros do STF e políticos de Brasília acontece entre políticos da esquerda e do centrão, porque os bolsonaristas não. Não, os bolsonaristas não têm esses conchavos com ministros do STF. É por isso que eles são julgados como Bolsonaro está sendo julgado. É por isso que eles odeiam o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não se mete ou não se adequa aos esquemas aí do establishment ou do Estado profundo. Essa é a raiva que essa gente tem do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se ela disse isso aqui, foi por um ato falho, por um descuido, sem querer, ela acabou revelando isso aí, que se fosse em um país sério, gente, um país sério, o que essa jornalista disse aqui, gente, seria motivo para a demissão de todos os integrantes dessa instituição. Onde foi que já se viu o mais alto tribunal judiciário de um país agir por conta de conchavos de amizades de políticos? Vale a pena repetir isso aqui mais uma vez. Se fosse nos Estados Unidos, gente, eu tenho certeza que cairiam todos os ministros do Supremo Tribunal de lá deles, né? Mas como é aqui no Brasil, todo mundo acha normal, pelo menos a turma da Globo diz isso na cara de pau, achando normal. Eu duvido que o parlamentar do Centrão vai achar uma boa ideia ser julgado pela primeira instância. Vamos supor que esse juiz de primeira instância não goste do parlamentar e seja de um grupo político rival. Existe isso. A gente não pode imaginar que todos os juízes são juízes meramente técnicos. Ele vai cair na mão de um juiz de primeira instância, tendo muito mais relação com ministros do Supremo? Tendo muito mais relação com ministros do Supremo, porque a gente sabe que a política frequenta muito bem o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe também que essa política tradicional, não os bolsonaristas, os políticos tradicionais, centrão, centro-direita, direita, eles têm um trânsito muito frequente com o Supremo Tribunal Federal. Olha aí, ó. Você viu aí? Para que o nosso trabalho aqui continue firme e forte. Nós aqui lutando com a arma da verdade para combater esse sistema maldito e defender os nossos valores que realmente são inegociáveis. Deus, pátria, família, liberdade, justiça, honestidade, transparência e, é claro, ó, apoio aqui a este homem, que é o nosso mito, o grande responsável pelo despertar da direita no Brasil. Se você quiser colaborar conosco, deixa o like, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, é de graça. Se você quiser colaborar muito mais, temos aqui embaixo nosso clube de membros, temos aqui, ó, esse Pix, vem aqui, se você sentir no seu coração também de colaborar, fique à vontade para fazer aquilo conforme Deus colocar no seu coração e que estiver aí em suas possibilidades.